O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, pois diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelos príncipes dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São palavras da salvação. Meus prezados ouvintes, todos aqueles que se encontram aqui reunidos na capela do Bom Jesus, como também todos aqueles que em suas casas e em outros lugares estão sintonizados conosco, participando da missa do Senhor Bom Jesus. Uma afirmação: o inimigo infernal existe e ele, como sabemos, tem grandes forças, pode fazer grande mal. Entretanto, ele só pode agir com a permissão divina, com a licença de Deus. E Deus só permite quando ele pode agir para o nosso bem, como no caso de Jó, que foi grandemente tentado com a autorização de Deus. Mas dele nós temos grandes lições. Primeiro, a sua paciência. Segundo, a aceitação da vontade de Deus em todos os momentos, principalmente naquele momento de provação em que ele tanto sofreu que até a sua esposa se colocou contra ele dizendo, aí está paga por estar recebendo pelo bem que você fez. Ele respondeu para ela, mulher, cala, fica calado, não fala assim. Se nós recebemos as coisas boas de Deus, por que não recebemos também as provações? E fala a Escritura que Jó, em momento algum, ofendeu a Deus nosso Senhor. Grande exemplo para nós.
Apesar de todas as obscuridades que temos que reconhecer a respeito da verdadeira natureza do demônio, e deixando de lado as representações fantasiosas de que o reveste a sensibilidade popular, asas de morcego, longa cauda, chifres, garras, nossa fé cristã não nos permite negar a existência desses misteriosos seres espirituais, cheios do poder de fazer o mal e de hostilizar o homem no seu caminho para Deus. O demônio está sempre tentando, e nós temos que prestar atenção para poder saber vencer. Mas o importante é que Cristo venceu o demônio e também nos dá forças para sairmos sempre vitoriosos de suas ciladas. Por isso que São Pedro fala, vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão procurando devorar, e deveis resistir-lhe na sobriedade, na vigilância e na força da fé. A gente vence as tentações na sobriedade, na vigilância e na força da fé. É muito bom a gente estar sempre ocupado, porque nós sabemos que a maior oficina do demônio é a ociosidade. A pessoa, quando não tem o que fazer, fica copiando modas e muitas vezes se deixa levar pela tentação e ofende a Deus nosso Senhor. Jesus no Evangelho se mostra como um vigoroso exorcista que expulsa o demônio das pessoas por ele subjugadas. Mas isso ele o faz como sinal de uma vitória muito maior que ele veio anunciar. Que vitória é esta? A chegada do reino de Deus. Isso é que Jesus tem em mente para anunciar a chegada do reino de Deus. E ele fala, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. É assim que ele falou, exatamente quando os escribas tentavam acusá-lo de que estava expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul. Você já pensar, Jesus precisava do demônio para fazer algum bem? Claro que não. Uma grande contradição. Beelzebul para indicar Satanás, o chefe dos demônios. A expressão de nossa fé cristã, vejam, a expressão de nossa fé cristã deve manifestar-se muito mais em crermos no poder de Jesus do que em vivermos apavorados com a maldade do demônio. De fato, Deus tem muito mais para dar que o demônio para tirar. Assim diz o povo, é a grande verdade. Jesus é o grande triunfador. Quem não sabe disto? Aquele que esmaga a cabeça da serpente, o valente que subjugou aquele que pretendia ser o dono invencível da casa, como está a viva imagem na página evangélica deste domingo. Aquele que disse aos apóstolos e diz também a cada um e a todos nós, tende confiança, eu venci o mundo. Os nossos irmãos mais velhos, diante das maiores dificuldades e provações, sempre lembravam dessa palavra de Jesus e se animavam, se fortificavam. Tende confiança, eu venci o mundo. Ele venceu e está aí para nos ajudar a vencer também. Meus irmãos, por mais que a luta esteja presente e tenhamos de enfrentá-la com muita coragem, a graça de Deus nunca nos dará vitória. A gente sabe que possamos passar por dificuldades, mas Deus não permite nada além de nossas forças. Se Ele dá uma cruz, Ele dá também a força para a gente suportá-la. Como foi colocado com muita sabedoria numa passagem da Constituição sobre a Igreja do mundo de hoje. Nessa Constituição, nós encontramos uma afirmação muito interessante. Quando fala do mundo, quando fala do sentido da atividade do homem neste mundo. Assim fala a Constituição, uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa toda a história da humanidade. Iniciada desde o princípio do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. De fato, nas primeiras leituras nós vimos como o demônio tentou nossos primeiros pais
e eles deram mais crédito ao tentador do que a Deus, por isso caíram no pecado. Inserido nessa batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem e só consegue alcançar a unidade interior à custa de grande trabalho, com a ajuda da graça de Deus. Enquanto estivermos aqui no mundo, nós sempre teremos dificuldades, sempre encontraremos tentações. Mas nós temos que saber que quando a pessoa é boa por natureza, porque é incapaz de fazer o mal, não tem merecimento nenhum. Ela não faz o mal porque não pode, não consegue. Mas quando a pessoa tem oportunidade de fazer o mal e deixa de fazer o mal e faz o bem, o merecimento é muito maior porque está lutando contra as forças do mal. Isso é importante para nós. E para maior certeza da vitória contra o poder do demônio, o cristão conta com uma grande aliada celeste. Quem é essa grande aliada? A Virgem Maria, Nossa Senhora. É dela, segundo a tradição da Igreja, que fala o texto bíblico do Gênesis, quando Deus disse à serpente: porém, inimizades entre ti e a minha mulher, entre a tua descendência e a dela. E é dela que, em sentido especial, se fala no Apocalipse, quando aparece o grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, coroada de 12 estrelas, tendo a lua como pedestal de seus pés. Quem é esta senhora? É Nossa Senhora, é a Virgem Mãe do Céu, é a nossa mãe. Contra ela, nada pode o dragão. Sabe, contra Nossa Senhora, nada pode o dragão. Como lemos na sequência do Apocalipse, ela é, com Cristo, a vencedora. Ela, vitoriosa pela vitória de Cristo, esmaga a cabeça da serpente. Ela é a cheia de graça, a imaculada. Vocês já pensaram com Nossa Senhora? Ficou sabendo que Jesus estava preso, condenado injustamente. Quando ele acompanhava ele, ele dizia que estava com sede e ela não podia dar água para ele. Quando ele caiu e ela não podia ajudá-lo, quando ela presenciou aquela mulher que saiu da sua casa para enxugar suas lágrimas, seu sangue, ela não podia fazer isso, quanto Nossa Senhora sofreu. Mas é uma tentação que ela teve nesse momento de ajudar Jesus. Mas ela venceu a tentação porque dizia: a vontade de Deus é que se meu filho passa por tudo isso, eu vou colaborar também, fazendo a parte de Deus. Grande exemplo de Nossa Senhora para todos nós. Meus irmãos, Deus escuta sempre os seus rogos em favor da humanidade. O que Nossa Senhora pede, Jesus nunca deixa de atender. Basta que nós nos lembremos quando Jesus estava nas bodas de Caná e faltou o vinho, Nossa Senhora não chegou nem pedir. Nossa Senhora apenas disse: meu filho, eles não têm mais vinho. E foi o suficiente para que Jesus antecipasse a sua hora e fizesse o grande milagre, transformando a água no melhor dos vinhos. Que nós tenhamos fé em Nossa Senhora, vamos fazer nossa parte e contar com a sua ajuda. E assim nós podemos sempre, não só entender, como diz a leitura, a oração de hoje, quais são os nossos deveres, nossas obrigações, mas vamos ter também força para cumpri-las. Assim seja. Tomemos nosso folheto, como fizemos o Glória, façamos também a nossa profissão de fé. Primeiro, elas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho,